Olá, marombeiros refinados, eu sou o Leandro Ost, com um cenário improvisado por tempo limitado. Aproveite essa cena que você tá vendo aqui, porque o granito chegou. Nós vamos ter um cenário animal para a temporada 2020 dos nossos vídeos e vamos falar deste mano aqui, o Madelman, que eu só descobri que o nome dele era José agora nesse último final de semana, quando ele venceu o San Marino Pro na categoria Classic Physique. Isso mesmo que você ouviu. O Eduardo também participou, ficou na terceira colocação, a gente vai falar um pouco do shape dele. E o Isaac Alves também participou, foi desclassificado e deu uma declaração chocante no Instagram dele. E eu vou colocar a declaração, vou comentar, mas antes eu vou comentar a minha chocância aqui, né? Nem sei se essa palavra existe. E antes da chocância, obviamente, Pre-Fall da Magnum, você já sabia, né? Essa foi fácil agora. 50 doses de pré-treino concentrado importado pra você. Pre-Fall da Magnum, pré-treino que dá um tiro na sua preguiça. Aqui você tem a aba em português, com um monte de referências bibliográficas para o seu deleite, né? A sua leitura. Você pode ler de manhã um artigo desse aqui, saber tudo o que tem no Pre-Fall. Eu vou deixar o link da Magnum aqui na descrição do vídeo. E é o seguinte, então como eu tava falando, uma galera anda me marcando no nosso Instagram, o @canal Leandro Ost, se você não segue demorou, né, man? Aqui no Instagram do Madelman. E ele tem realmente um shape impactante, cara. Formas bem arredondadas, tem ótima simetria. Só que ele não tem proporções estéticas, vamos dizer assim. Apesar dele ter um shape muito bonito, ele tem um shape agressivo, mano. O cara é bem volumoso. Tá ligado? Não é o mano que você olha na rua e fala, não, esse aí não treina. Não, ele é grande de verdade. Mas o que eu tinha notado, principalmente através dessas fotografias aqui, ó, um front double biceps, é que ele não me parece ser um cara muito largo. Ele parece ser um cara com a cintura escapular um pouco estreita. E na hora que eu vi esse bíceps aqui, eu falei, esse cara aqui, um homem de altura econômica, né? Porque me parece que tem o braço curto, né? Mais estreitinho. O que não o impediu, talvez até o tenha ajudado a ter esse shape grande, cara, grande pra caramba. E aí a intriga é que um mano desse tamanhão aqui é campeão da Classic Physique no San Marino Pro. Obviamente a gente sabe que a Classic ela tem um padrão de peso referente à altura dos atletas. Entretanto, agora no final do ano, Steve Weinberger, né, comentando a vitória de Chris Bumstead sobre Brian Ansley na Classic Physique do Olímpia, ele disse que sim, que existe a procura da arbitragem por um padrão de shape clássico. Então um padrão mais esguio, com ombros mais largos, uma coisa nesse sentido ele quis dizer. Para quem não sabe, Steve Weinberger é o chefe da arbitragem da Pro League, ou seja, basicamente é ele que escolhe a galera aqui, quem é que vai vencer, quem é que não é. E esse mano aqui, então, foi o campeão do San Marino Pro. Vamos assistir a apresentação dele. Então aqui vocês vão ver que o pessoal tá poupando luz lá em San Marino, né? Eles estão tendo um problema ali. Então a iluminação não tá assim muito clara. Tem uma outra filmagem que ficou um pouco mais clara, mas a gente não vai ver aqui porque elas ficaram com péssima resolução. Então o que eu tô vendo aqui? Um cara com shape animal, ninguém tá falando mal do shape do cara, não sei o que, mas eu tô vendo um atleta da categoria 212 libras. Né? Um cara que sobe com até 96 quilos, ou um pouco menos, né? Dependendo da altura, porque às vezes o cara não consegue encher tanto, se o cara tem 1,50 m, fica difícil, né? Mandar 96 quilos ali no palco. Pode acontecer, mas é raro. Não tem nada de clássico aqui. Não tem nada. O Steve tá enganando a gente, cara. Não é possível. Esse atleta que venceu merecidamente, tinha um shape melhor, mais volumoso, etc, etc, apesar de eu achar que não tem nada a ver com um negócio clássico, ele era o atleta mais diferente do line-up. Todos os outros atletas tinham mais ou menos as mesmas proporções, mais ou menos a mesma ossatura, o mesmo frame, aquela moldura de caras grandes, não é? Com ombros largos, peitoral grande, não sei o que. Ah, mas o Franco Columbo também tava na era clássica, não sei o que. Mas o Franco Columbo dá quase 2 de largura desse mano aqui, né, mano? O bicho tinha o peitoral dessa largura aqui. O cara ele tinha outro perfil. E as proporções musculares, obviamente, eram outras. Então aqui que eu tô vendo, um cara bem grande, cintura controlada, só que
eu tô vendo um cara da 212 libras. É o mesmo caso do George Peterson, que agora vai competir na 212. Um cara grande pra burro e tava competindo na Classic. E tava indo bem, o cara pegou 2 terceiros lugares. Então, Steven Weinberger tá com problema aí, né, bicho? Porque quando o cara tá desse tamanho assim, sendo ele o mais diferente de todos do line-up, não dá pra premiar ele, porque senão você descaracteriza a categoria, né? Obviamente, o campeão da categoria é o padrão dela. E como é que você faz aí? O que você fala pros outros caras, que nem esse mano aí mexendo na teta? O cara grande, largura, um cara mais esguio, com menos volume muscular, um volume não tão extremo que nem o do José aí que acabou de aparecer. Só que aí você não premia o cara. Por quê? Porque apareceu um grandalhão lá e aí ele levou tudo porque ele tava melhor. Confunde a galera toda. Confunde a galera toda, fica sem saber o que tá acontecendo. E aí, vamos assistir então o Eduardo. O Eduardo entrou aqui nesse line-up muito bem, com shape bonito. Falta ainda volume em algumas partes, mas ele ficou em terceiro lugar, ele ficou bem pra caramba. Agora, olha só o terceiro colocado e olha o primeiro. Mano, não tem nada a ver o shape de um com o shape de outro. Isso aqui é um shape bem, com a linha bem mais clássica do que o do José, que venceu. E problema que só a perna do Eduardo matou todo mundo ali. Os caras morreram de medo a hora que viram. Muito recortada, shape bem massa. Só que demonstra ainda muito nervosismo no palco. Dá umas tremidas, tá ali meio sem saber, não sem saber o que fazer, porque as poses estavam super bem ensaiadas. Ele sabia exatamente o que fazer. Mas acho que faltou um pouco mais de calma ali. Umas mordidas, meio apavorado ainda, sem conseguir. Isso, internet. Isso, faz isso. Vou pausar aqui. Eita. Então, olha o posterior do Eduardo. Animal, o dorsal tá massa. O shape tava impecável, tava muito bom. Vai acrescentar ainda algum volume. Isso. Isso. Não tô pagando porrada de grana que eu tô pagando pra vocês ficar com essa bolinha aqui, não. Ô Vivo, representa nós aí, bicho. Pronto, mas o que eu queria dizer é isso. O Eduardo chegou com um shape absolutamente diferente do Mano, que venceu o segundo lugar também. Todos os outros, ninguém tinha um shape que nem esse. E aí a gente vai ver o Isaac. Puta, o Isaac, cara. Isaac é um marombeiro refinado da pesada. Isso aqui é old school, de verdade. Ele não é um mano que começou hoje, ele tá com 48 anos. Isaac, não tenho nada pra dizer. Nada pra dizer. Isso aqui é uma lenda do bodybuilding nacional. Ponto. E diferente de diversos outros atletas, e igual a alguns outros, mas diferente de vários outros atletas, ele não é um cara chato. De forma nenhuma. O Isaac, mano, 5 estrelas o comportamento dele. E ele deu essa declaração aqui, dando um feedback sobre por que ele foi desclassificado. E isso daqui, talvez a declaração ela é tão refinada, que nem eu não gostei. Essa aqui é a verdade. Vamos ouvir um pedaço? E aí, galera, beleza? Bom, cara pintada ainda. Vim fazer um vídeo para vocês para explicar um pouco da competição, eu não me classifiquei e o porquê da minha não classificação. Deu para entender bem o que aconteceu, que foi criado um padrão ali dentro do que eu imaginava. Estava até conversando com uma atleta outro dia sobre criar um padrão dentro da categoria. E realmente eu vi que, tirando um que eu acho que é o que vai ganhar, não sei se já ganhou, que eu não vi ainda o resultado, eu vim embora, não me classifiquei, eu falei, vou embora. Eu vi que foi criado um padrão. Que padrão é esse? Bom, gente, é assim. Olha o que ele falou. Eu vou falar primeiro do... Com exceção de um, que é o cara que ganhou efetivamente, o resto tava tudo no padrão. Então o cara que não tava no padrão venceu. Não faz sentido. Campeonato que eu peguei o Pro no Brasil. Peguei o Pro num dia, competi no outro. No dia seguinte, fique esse alerta para os brasileiros aí, pro meu brother Coelho, que eu quero ver muito bem. Coelho que vai ter vídeo aqui no canal e muito breve, ainda essa semana ou na próxima. Mas Coelho, fica ligado nessa pegada, é o seguinte... Fica ligado que você vai estar no canal, Coelho. Naquele campeonato primeiro, por que eu ganhei o Classic Physique? O que falam do Isaac? O Isaac nunca compete com o mesmo físico.
tá sempre mais seco, sempre mais marcado. E eu fiz um comentário e falei, tentei definir sutilmente. Só que eu sou tão agressivo que o meu sutilmente é muito definido, tá? E, gente, essa categoria não está pedindo isso no momento. O que acontece é o seguinte, o que eles priorizaram nessa competição? Eles priorizaram primeiro os atletas maiores e mais densos. Mais altos, maiores, mais largos e mais denso. Não levaram muito em conta a linha nessa competição, tá? Salvo um atleta que eu acho que é o que vai ganhar, que era o mais baixo de todos e mais leve, por conta da relação altura, eu era o outro mais leve. Proporcionalmente eu ainda era mais leve que ele, porque eu poderia ter subido aí pesado 4 quilos além do que eu pesei. Então, fora esse atleta, todos os outros eram bem altos, eram os mais altos, os mais largos, não tinham a linha bonita, tinha a cintura larga, não eram completos, ou eram definidos da cintura para baixo ou eram definidos da cintura para cima, entendeu? Vocês podem conferir isso nos vídeos depois aí da FBB Pro Italy. Proporcionalmente, dentro do que eu entrei, eu era o que tinha a melhor pele, da cintura para cima e da cintura para baixo. A pele está igual no corpo inteiro, só que não é isso que eles queriam. Eu sabia que eles não queriam tanta definição e mais densidade. Só que o meu não tanta definição, como eu falei no início do vídeo, já é demais. Ou seja, eu tenho que entrar com menos cortes. Isso é fato. Isso eu vi na competição. Tá? Eu tenho que entrar muito maior, muito maior. Eu fiz um off com 92 quilos. Se eu quiser me destacar nessa categoria, eu vou ter que fazer um off com 102, mais ou menos, 103. A média do que o Coelho chegou. Eu acho que ele foi na linha correta, eu acho que ele vai se dar muito bem por conta de que ele foi nessa linha. Porque eu vou ter que socar o peso para baixo e pesar 80. Então eu sabia que tudo podia acontecer. Ah, mas foi muito treino, Isaac. Ah, mas se matou muito. Se fosse fácil, todo mundo faria, gente. Entendeu? Eu sabia o que eu estava passando. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser o primeiro. Tipo, quando não me chamaram no primeiro e nem no segundo confronto, eu fiquei, todos aqueles que eu vi os caras do meu lado, pele grossa, sem linha, mas eram densos. Eram grandes e densos. Eu era o mais skin. Era o que tinha a pele... a pele tá assim, ó, no corpo todo. Tá? Tu chega no palco, tá um boneco, tá tudo desenhado. Só que não é isso que foi priorizado na categoria. Volume, densidade. Agora eu fiquei surpreso com o quesito da linha. Isso é fato, porque quando você posa, a linha melhora. Mas assim, eles escolheram os caras que não tinham linha nenhuma entre os top 6, que eu fiquei impressionado mesmo, tá? Eu falei, nossa, tinham outros melhores na minha opinião, tá? Apesar que eu não sou árbitro, então quem tem que julgar isso é o árbitro, tá? Só que assim, eu falo que quem que tá chateado com isso, muito mais do que eu, é o meu treinador, porque ele viu o quanto eu sofri, ele se dedicou também e tal, mas assim, a gente não... Isso pra mim, gente, isso aí é uma batalha, não é uma guerra, entendeu? A guerra só termina quando a gente morre. Então, vamos pra guerra. Eu vou analisar o que eu vou fazer na minha vida, no quesito peso, como é que vai ser esse trampo para aumentar meu peso, e ver o que eu decido aí, daí pra frente, porque eu teria que fazer um off bonito, com qualidade, para poder colocar uns 105 quilos, 104, para poder baixar para 96 com qualidade e muita densidade, muito volume. Então, quem for pro aí no Brasil, gente, é densidade. Muita densidade, muito músculo. Por quê? Porque quando você define muito... Eu sempre brinquei com os caras que eram magros, né? Quando você define muito, que você fica do lado... Você pega um padrão de cara muito denso, e um hiper definido, que foi meu caso, que pra mim não era definido, mas eu era o mais de todos, parece que eu sou magro, você tá entendendo? Eu fiquei assim, skin demais. E não é isso que eles querem. Eles querem volume. Galera, quero agradecer a todos vocês, a torcida. Puta, então o Isaac foi desclassificado por excesso de definição, apesar de
monte de montagem, de shape que a gente vê, às vezes barriga dilatada que a gente vê, visivelmente em competições profissionais nos Estados Unidos, a gente vê abuso de Synthol muitas vezes, que é o caso do John Anderson, aquele mano que eu coloquei peidando num vídeo uma vez, aquela coisa horrorosa, e todos eles pegam colocação. O Isaac foi desclassificado por excesso de definição, e um cara que venceu, que tinha um shape magnífico, mas que não tem nada de clássico, venceu, e agora? Como é que faz? Qual que é o padrão? Como é que funciona? Então os caras estavam pedindo densidade? Ok, não, tá tudo, Isaac, maravilha. Mas como é que o mano que era o mais diferentão de todos, o mais estreito, o mais baixo, com cara de 212 libras, venceu? E o mano foi desclassificado? Olha, Isaac, você não tá reclamando, mas eu tô, porque é uma puta de uma sacanagem, cara. Então, mano, viaja até lá, chega com shape impecável, tá seco demais? Tá, então tá bom, não é esse o padrão? Joga lá pra 10º, pronto, olha aqui, ó, o cara tá aqui, não é isso que a gente queria, mas não tinha nada de errado com o shape, né? Não tinha a panturrilha de silicone, sei lá, alguma coisa dessa. Então não dá, não dá. Então, se desclassificou o Isaac, por que não, então, não tinham desclassificado o primeiro colocado? Que não tinha nada a ver com a categoria. Não é de se pensar? Qual é a sua opinião sobre isso? Isaac, muito respeitosamente, você podia ter reclamado um pouco aqui, tá, cara? Mas você foi um gentleman. Isso sim. Ó, eu vou continuar na guerra, essa foi apenas uma batalha, não botou a culpa em ninguém, sorriu no vídeo. Pelo amor de Deus, cara. Só, ó, pra você, ó. Aplausos, meu amigo, aplausos. Se todo atleta fosse assim, refinado, certamente esse esporte ele tinha uma outra imagem e opinião pública bastante diferente a respeito, inclusive a opinião do próprio pessoal que segue o esporte, beleza? Muito obrigado então, galera. Fiquem com a gente e até o próximo.